Dificilmente você vai encontrar alguém que diz assim: não, eu não sou cristão. Mais difícil ainda você encontrar alguém que diga assim: eu sou anticristianismo. É muito difícil. Embora nós tenhamos visto isso, o presidente do Partido Comunista, Manuela Dávila, dizendo isso. Só que há poucas semanas atrás estava dentro de uma igreja comendo hóstia, né? Campanha eleitoral faz político fazer de tudo, campanha eleitoral. Mas a maioria das pessoas dizem que são cristãs. Mas será que são mesmo? Será que todas as pessoas são realmente cristãos? Nós vamos ler na palavra de Deus como surgiu esse nome cristão e quais as características dessas pessoas que pela primeira vez foram chamadas de cristãos. E aí nós entendemos quem é verdadeiramente cristão. Não é só quem afirma ser, é quem de fato é. Mas vamos ver essas características. Nós já estudamos isso na Escola Bíblica Dominical, acho que há uns 2 domingos atrás, esse texto da Palavra de Deus. Agora nós vamos ver novamente esse texto sob esse enfoque, vendo as verdadeiras características, né, de um cristão, verdadeiro cristão. Atos, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 11. Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Atos, capítulo 11, versículos 19 a 30. Aqueles, pois, que foram dispersos pela tribulação suscitada por causa de Estevão, passaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Havia, porém, entre eles alguns cíprios e cirenenses, os quais, entrando em Antioquia, falaram também aos gregos, anunciando o Senhor Jesus. E a mão do Senhor era com eles, e grande número creu e se converteu ao Senhor. Chegou a notícia destas coisas aos ouvidos da igreja em Jerusalém, e enviaram Barnabé a Antioquia, o qual, quando chegou e viu a graça de Deus, se alegrou e exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, porque era homem de bem e cheio do Espírito Santo e de fé. E muita gente se uniu ao Senhor. Partiu, pois, Barnabé para Tarso em busca de Saulo, e tendo-o achado, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro reuniram-se naquela igreja e instruíram muita gente. E em Antioquia os discípulos pela primeira vez foram chamados cristãos. Naqueles dias desceram profetas de Jerusalém para Antioquia, e levantando-se um deles, de nome Ágabo, dava a entender pelo Espírito que haveria uma grande fome por todo o mundo, a qual ocorreu no tempo de Cláudio. E os discípulos resolveram mandar, cada um conforme suas posses, socorro aos irmãos que habitavam na Judéia, o que eles com efeito fizeram, enviando aos anciãos por mão de Barnabé e de Saulo. Lendo esse texto da Palavra de Deus, eu lembrei agora, podíamos ter cantado aquele hino do Inário para o Culto Cristão chamado Barnabé, né? Que fala do personagem central desse texto, né? Barnabé, homem de bem, cheio do
Espírito Santo, mas fica para outra ocasião. O importante é nós focarmos aqui, não em Barnabé, ele foi importante sim, mas focarmos nesses crentes que se converteram aqui em Antioquia. Os primeiros discípulos de Cristo que foram chamados cristãos. O que significa essa palavra, cristão? Aquele que é de Cristo, aquele que é de Cristo, aquele que pertence a Cristo, aquele que é igual a Cristo, aquele que procura ser igual a Cristo. O significado mais preponderante, aquele que é de Cristo. E por que eles se identificaram de tal forma com Cristo? Interessante, nós vemos nesse texto da Palavra de Deus que não foram eles discípulos que deram a si mesmo esse nome, cristãos. Foram os de fora, os que não seguiam a Cristo, os habitantes daquela cidade, olharam para aqueles discípulos de Cristo e resolveram colocar esse apelido neles, cristãos. Os que são de Cristo, os que seguem a Cristo. Vamos ver as características desse grupo de crentes que se converteu aqui em Antioquia, essas características que levaram os de fora a colocarem esse nome deles. Veremos o que é um verdadeiro cristão. Chama atenção, em primeiro lugar, primeira característica que salta logo aos olhos, versículo 21, que eles eram pessoas que creram no Evangelho, creram na palavra de Deus, que foi pregada a eles, que foi ensinada a eles, eles creram e, como consequência, se converteram ao Senhor Jesus. Essa é a primeira característica do verdadeiro cristão. É uma pessoa que realmente crê na palavra de Deus, que realmente crê no Evangelho, e crer no Evangelho não é só uma condição intelectual ou só uma condição de anuência intelectual, não. Quem crê na palavra se converte ao Senhor. Essa é a verdadeira fé. A verdadeira fé é acompanhada da conversão ao Senhor. O que significa conversão? Aí vem aquele negócio de falar em grego, né? Aquela coisa, mas é uma palavrinha que todos vocês já devem ter ouvido, todos vocês já conhecem. Está lá no original grego, traduzida por conversão. Metanoia, que significa literalmente mudança de estado, mudança de situação, mudança de natureza. Metanoia, né? Quando a pessoa realmente crê em Jesus, quando a pessoa realmente tem fé em Jesus, ela é transformada. É isso que significa conversão. Conversão não significa simplesmente adesão. Tem gente que pensa que conversão é adesão, né? Eu me converti agora ao budismo, vamos dizer, né? Tem gente que, infelizmente, às vezes confunde as coisas. Aderiu ao budismo, mas com o cristianismo não é possível haver adesão. Com o cristianismo não é possível haver adesão. Com o cristianismo o que acontece é conversão. Se a pessoa realmente crê em Cristo, ela se converte ao Senhor. E quando nós nos convertemos ao Senhor, o que acontece? Nós mudamos, nós somos transformados por Ele. E é interessante, eu gosto muito desse texto, porque deixa muito claro que eles creram e se converteram ao Senhor. É uma transformação em direção a Jesus. É uma transformação em que o nosso estado anterior era fazer a nossa própria vontade.
E a nossa conversão agora, nós mudamos de estado. Agora nós fazemos a vontade dele, a vontade de Deus, a vontade do Senhor Jesus Cristo. Converteram-se ao Senhor. Eu quero destacar isso como a primeira característica do verdadeiro cristão. Essas eleições têm misturado um pouco as coisas. Eu recebi no WhatsApp eu esqueci o nome que dá, aquelas textos que recebe, postagem, post, sei lá, né? E uma irmã colocou lá, a postagem começava assim: você precisa rezar assim, pelo seu país. Aí ensinava uma reza por um candidato. Aí eu respondi àquela irmã o seguinte: olha, eu não rezo, eu oro. Eu estou orando, sim, pelo nosso país. Mas eu não vou repetir isso aí que você me mandou, feito um papagaio. E no dia do congresso da Juban, uma das preletoras colocou aqueles que praticam a idolatria, que praticam uma religião de pura tradição, ela chamou de nossos irmãos em Cristo, né? Infelizmente, há irmãos nossos que estão meio confusos, que começam a usar uma situação do país, até uma necessidade do país, como se isso fosse o referencial da nossa fé. O referencial da nossa fé não é isso. O referencial da nossa fé é o Evangelho de Jesus Cristo. Nós cremos em Jesus Cristo de todo o coração. Nós colocamos a nossa fé somente nele como nosso Salvador e Senhor. E por isso nos convertemos a ele. Essa é a primeira grande característica do verdadeiro cristão. Isso precisa ser muito claro em nossas mentes e corações, né, em nossa fé em Cristo. A outra característica do verdadeiro cristão que nós encontramos aqui está no versículo 23, aqui, na segunda parte do versículo 23. Quando Barnabé foi enviado pela igreja de Jerusalém, não só para constatar o que estava ocorrendo, como também para dar assistência àqueles novos convertidos. Quando Barnabé chegou lá, ele se alegrou de ver a graça de Deus, aqueles cidadãos de Antioquia se convertendo. E o que mais que ele fez? Tá bom, eles já se converteram ao Senhor Jesus, eles creram e se converteram, tá bom, para por aí. O que Barnabé fez? Aí, final do versículo 23. Exortava a todos a perseverarem no Senhor com firmeza de coração, com convicção. O verdadeiro cristão, ele persevera no Senhor. O próprio Senhor Jesus Cristo contou aquela parábola do semeador, que seria mais corretamente chamada por nós de parábola dos diferentes tipos de solo, né? E ele falou de várias sementes que foram lançadas e não vingaram, porque o solo no coração das pessoas não era o solo adequado. Há pessoas que às vezes até se entusiasmam com o Evangelho, se entusiasmam, acham bom, e eu já ouvi até alguns dizer assim: não, eu não sou evangélico, mas sou amigo do Evangelho. O que isso quer dizer? Que ele simpatiza com o Evangelho, que ele gosta, mas não quis ainda assumir de fato um compromisso com Cristo, um compromisso com o Evangelho. Então, existem pessoas assim, que às vezes até recebem o Evangelho, mas que não o fazem com convicção e não perseveram. E Barnabé exortou a todos aqueles que creram, que perseverassem,
que não abandonassem a fé, que perseverassem e com convicção, com firmeza de coração. É outra característica do verdadeiro cristão. É perseverar na fé, perseverar em Cristo, haja o que houver. O próprio Senhor Jesus chegou a afirmar, e o apóstolo João repetiu na sua primeira epístola, a seguinte expressão: saíram de nós porque não eram de nós. Pessoas assim que não perseveraram porque não creram realmente em Cristo. Aquele que realmente crê, aquele que realmente se converte a Cristo, esse vai, de fato, perseverar na fé. Pode ser até que escorregue, pode ser até que fraqueje em determinado momento, mas ele se levanta pela graça de Deus, ele volta para Cristo, persevera na fé em Cristo. Não fica lá caído, não. Eu já vi crente que voltou no minuto final. Eu já vi crente que, graças a Deus, no minuto final, antes de partir para a eternidade, se reconciliou com o Senhor Jesus. Né? O verdadeiro crente é assim. Ele não abandona a fé em Cristo. Mesmo que caia, ele levanta. Ele não fica em paz, ele não fica tranquilo, porque ele é nova criatura em Cristo. O Espírito Santo de Deus está lá, incomodando. E aí o crente levanta e vai, e persevera até o fim. Exemplo disso foi Guilherme Farrell, durante o período da Inquisição, lá na Europa. Ele foi preso pela Inquisição, levado diante do tribunal. E lá ele negou a fé, porque disseram que ele ia morrer, que estavam dando uma oportunidade para ele, a morte horrível na fogueira. E ele, com medo, ele negou a fé em Cristo. E quando ele estava andando pelas ruas, voltando para casa, era como se cada pisada dele estivesse dizendo: traidor, 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 traidor. E ele não suportou mais. E voltou diante daquele tribunal e disse: olha, eu renego tudo que eu disse. Sou crente em Jesus Cristo. Eu creio que a salvação, perdão pelos pecados, é unicamente por meio da fé em Jesus Cristo, confiante na graça de Deus. E morreu na fogueira. E recitava na fogueira, nos seus últimos momentos: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Perseverou. Mas, meus irmãos, não é só Guilherme Farrell naqueles dias, não. Nós também hoje encontramos assim muitas coisas, né, que querem nos induzir a não perseverarmos, a abandonarmos a fé, hoje também. Né? Pode ser que hoje ainda não sejamos perseguidos fisicamente aqui no Brasil, mas já há uma perseguição moral, já há uma perseguição ideológica, já somos novamente mal vistos e, às vezes, até preteridos por causa da nossa fé em Cristo. Aqui na nossa igreja houve um membro que foi demitido por ser crente. Superiora dele, a patroa dele, falou para ele: eu não gosto de crente, eu ainda vou arrumar um jeito de demitir você. E pelejou, até que conseguiu demitir aquele irmão. E ela deu o aviso para ele: ó, você deixa a sua fé, ou você deixa a sua fé, ou você vai ser demitido. E ele não deixou a fé em Cristo. Perseverou. Né? Lá no livro do Apocalipse, aos crentes perseguidos, Jesus mandou um recado. Esse recado vale para nós hoje também, quando formos perseguidos por causa da nossa fé, continuarmos perseverando. O Rei Jesus mandou o seguinte recado aos crentes perseguidos: ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse capítulo 2, versículo 10.
outras vezes são as tentações, para voltarmos à vida de pecados, né? Puxa vida, às vezes ficamos lembrando, aquela vida sem Cristo, eu era livre, eu fazia isso, eu fazia aquilo outro. O diabo, ele é muito astuto, ele está nos observando, ele sabe as nossas fraquezas, ele nos tenta, e às vezes são as tentações que querem nos induzir a abandonarmos a fé. Mas a palavra de Deus também tem recado para nós perseverarmos, mesmo diante de qualquer tentação, continuarmos perseverantes na nossa fé. Lá em Efésios capítulo 6, versículos 10 e 11, apóstolo Paulo falou: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. Nós permanecemos firmes diante das ciladas do diabo, diante da tentação, se nós estamos sempre nos fortalecendo no Senhor Jesus, no seu poder, nos revestindo da sua armadura. Crente que não leva isso a sério, crente que está vivendo aquela vidinha sem comunhão com Deus, sem estudar a palavra de Deus, sem orar, sem usar aquela armadura de Deus que Paulo descreve lá em Efésios 6, vem o diabo e dá uma rasteira. Nós precisamos nos revestir do poder do Senhor Jesus Cristo, de toda a sua armadura. E quando vier a cilada do diabo, nós permaneceremos firmes e perseverando na fé em Cristo. Mas, meus irmãos, também há uma outra coisa que às vezes quer nos afastar dessa perseverança na fé. São heresias, falsos ensinamentos, e como há muitos por aí. Hoje nós nem precisamos procurar os falsos ensinamentos, eles já vêm atrás de nós. Você liga a televisão, tem falso ensinamento, você recebe pelo WhatsApp. E quando nós damos lugar a essas heresias, começamos a seguir essas heresias, nós vamos nos afastando da verdadeira fé em Cristo. Mas a palavra de Deus também nos adverte, nos dá uma, vamos dizer assim, uma vacina a respeito desses falsos ensinamentos, a respeito dessas heresias. A palavra de Deus diz assim, mas Gálatas capítulo 1, versículo 8, mas ainda que nós mesmos, é o apóstolo Paulo que está falando, mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregasse outro evangelho, além do que já vos pregamos, seja anátema. O que é anátema? O que deve ficar de lado, o que deve ser desprezado, o que deve se tornar até uma abominação. Então Paulo está dizendo para os crentes da igreja das igrejas da Galácia, isso para nós hoje também, olha, mesmo que eu aparecesse no meio de vocês, pregando um evangelho diferente desse daqui, e pode ser até que fosse um anjo que viesse do céu e pregasse outro evangelho diferente, não vão atrás não, pelo contrário, desprezem, deletem, apaguem. O nosso referencial, o nosso padrão de fé é o que está aqui. E se nós ficarmos com isso aqui, se nós nos alimentarmos dessa preciosidade, nós perseveraremos na fé. Característica de verdadeiro cristão, perseverar na pura, na genuína fé do Evangelho, né? Na fé do Senhor Jesus Cristo. Mas há uma outra terceira característica do verdadeiro cristão. Nós vemos aqui no exemplo daqueles novos convertidos, lá em Antioquia, voltando aqui ao livro de Atos, capítulo 11.
versículos 29 e 30. O profeta visitou aquela igreja e, realmente movido pelo Espírito de Deus, ele anunciou que haveria uma grande fome no Império Romano. Aqueles crentes ficaram super preocupados. Nós vamos passar fome. Precisamos juntar dinheiro, que a comida vai custar caro, para podermos comprar comida para nós. Foi isso que eles pensaram, foi isso que eles se preocuparam. Qual foi a preocupação deles? Levantar uma oferta para mandar para os crentes, para os seus irmãos da igreja de Jerusalém, para que aqueles irmãos estivessem preparados quando a fome chegasse. Eles estavam obedecendo os mandamentos de Jesus. Jesus foi perguntado como ele resumia os mandamentos de Deus. Ele podia ter respondido assim: que mandamento, coisa nenhuma, 10 mandamentos, acabou. Eu salvo. Ninguém precisa mais se preocupar com 10 mandamentos. A resposta de Jesus não foi essa, não. Olha, abram suas Bíblias aí, Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Mateus, capítulo 22, versículos 37 a 40. Respondeu-lhe Jesus: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro grande mandamento. O segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Vejam bem, Jesus mostrou que obedecer a Deus é necessário, mas obedecer a Deus é uma questão de amor. E se nós amamos a Deus se nós obedecemos a Deus por amor também nós vamos amar o nosso semelhante, obedecer os mandamentos que expressam amor aos nossos semelhantes. O que os irmãos de Antioquia estavam fazendo aqui? Expressando esse amor por obediência a Deus. E essa obediência a Deus, por sua vez, também é por amor a Deus. O crente, ele não obedece para se salvar. O crente, ele não obedece a Deus para se salvar, não. A palavra de Deus diz muito claramente que a salvação, pela graça de Deus, por meio da fé em Cristo. Por que nós fazemos questão de sermos obedientes a Deus e isso flui em nós, muitas vezes flui em nós até de uma maneira natural? É porque amamos a Deus, é porque amamos ao Senhor Jesus, como nós cantamos antes da mensagem, né, as palavras do Senhor Jesus. Amamos a Deus, então lhe obedecemos e amamos também ao nosso próximo. Então, meus queridos, isso é uma outra evidência daquele que é verdadeiramente cristão. Obedecer ao Senhor. E obedecer ao Senhor é também amar o próximo, como os irmãos de Antioquia. Às vezes nós pensamos que obedecer ao Senhor é somente guardar o dia do Senhor, é somente dar o dízimo, é somente praticar a santidade, é somente ler a sua palavra. Tudo isso é amar o Senhor, tudo isso é importante. Mas amar o Senhor é também amar ao nosso semelhante, por quem Jesus morreu na cruz.
Jesus morreu na cruz por mim, mas não foi só por mim, não. Jesus morreu na cruz por cada ser humano. Jesus morreu na cruz, muitas vezes, por aquela pessoa que passa despercebida por nós, por aquela pessoa que muitas vezes nós julgamos que é a escória da humanidade. Ele morreu na cruz por ele. Deus o ama, nós devemos amá-lo também. E aos nossos irmãos em Cristo, então, nem se fala como nós devemos amar, né? Será que eu estou demonstrando essa obediência aos mandamentos de Jesus? Será que eu sou verdadeiro cristão? Será que eu estou demonstrando esse amor aos meus irmãos em Cristo? É engraçado, às vezes a gente quer demonstrar amor lá fora e às vezes aqui dentro nós estamos, ao invés de amor, guardando mágoa de um, de outro e de outro, que nós não queremos perdoar. Às vezes estamos querendo demonstrar amor lá fora, mas estamos menosprezando um outro aqui dentro, nos julgando mais isso, mais aquilo outro, mais espirituais. Eu sou mais espiritual que ele. Como isso acontece, não é verdade? Eu sou mais bonito que ele. Eu sou mais inteligente que ele. Eu sou mais santo que ele. Eu sou mais espiritual que aquele ali. E o amor, meus irmãos. Apóstolo Paulo fala lá em Gálatas 6:10. Enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Tem que começar aqui dentro. Se a gente não pratica aqui dentro, como é que a gente vai fazer lá fora? Ah, meus irmãos, coisa linda, aqueles crentes tão recentes lá na igreja de Antioquia, tão cheios de amor. Ao invés de se preocuparem consigo próprios, estavam se preocupando em fazer o bem a irmãos que eles nem conheciam pessoalmente. E fizeram, e levantaram uma oferta, e mandaram por meio de Paulo e Barnabé, levar para os irmãos lá da igreja de Jerusalém, para que eles não passassem fome, para que eles não passassem necessidade, obedecendo aos mandamentos de Jesus, obedecendo ao mandamento do amor. Esse é o verdadeiro cristão. Sou o verdadeiro cristão? Existem essas características na minha vida? Se existem, pela graça de Deus, glória a Deus por isso. Vamos continuar vigilantes, vamos continuar em comunhão com o Senhor, para que elas cresçam cada vez mais. E se não existe, o que está faltando? Será que é você crer? Será que é você se converter ao Senhor? Ou se você creu, ou se você se converteu ao Senhor, na questão também de você se examinar e mudar de atitude. Meus queridos, que todos nós realmente possamos apresentar em nossas vidas o Senhor Jesus, de tal maneira que as pessoas olhem para nós e digam assim: aquele é de Cristo. Aquele é de Cristo. Amém.